Livro de Romanos, capítulo 7, dos versículos 1 até o versículo de número 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Oremos. Grandioso e eterno Pai, mais uma vez somos lembrados do seu Evangelho, lembrados do que o Senhor deseja para nós, lembrados do que o Senhor já fez por nós, do que o Senhor já realizou naquela cruz por nós. E que nesta noite nós venhamos a compreender mais essa porção da sua palavra e que isso transforme o nosso coração para frutificarmos para a vida. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, havia uma jovem chamada Sara. E essa Sara fez algumas coisas ruins perante a sociedade. Então ela foi presa. Sara está na cadeia e precisa de um julgamento que ou a condenará ou a absolverá. Então ela está nesse momento esperando um julgamento. Só que a justiça daquele país é um pouco lenta, digamos assim, e o tempo vai passando e Sara continua presa e não tem um julgamento. Quando Sara vai ao julgamento, o parlamento daquele país fizeram várias leis. Então, uma das leis era bem o crime que ela tinha cometido. E quando foi ao julgamento, ela ia ser condenada e no fim de tudo, ali faltando pouca coisa para o juiz condená-la, o advogado levantou a mão, questão de ordem, e disse assim: o parlamento acabou de aprovar uma lei assim, 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 que não considera mais Sara culpada. E aí começou todo um processo de novo e viu-se que Sara agora era inocente. Sara, se tivesse sido condenada um dia antes, ela tinha sido condenada à prisão perpétua. Mas como a lei mudou, ela não foi condenada. Ela estava presa à lei. Mas quando a lei muda, não faz mais sentido. A jurisprudência mudou e ela foi solta novamente. Essa parece uma história estranha, né? Uma história que a gente não quer ver acontecer. Alguém que era culpado ser liberto da cadeia ou de qualquer outra coisa, porque apenas uma lei mudou e facilitou a sua vida. Mas e se formos nós? E se você estiver diante do tribunal de Deus, você vai desejar que a lei mude ou que a lei continue a mesma? Se for para te absolver, você vai levantar, claro que eu quero que a lei mude.
Mas a lei do Senhor não muda. Por que a lei do Senhor não muda? Porque Deus não muda. Mas para que você pudesse ser salvo, algo teve que acontecer. E o apóstolo Paulo trata muito bem isso aqui em Romanos 7. Semana passada, o reverendo Samuel terminou aqui Romanos 6 e a gente viu que a gente foi liberto do pecado. Então, eu só quero te mostrar algumas correspondências de um texto para o outro. Existem, com efeito, muitos paralelos entre Romanos 6, libertação do pecado, e Romanos 7, libertação da lei. Assim como nós morremos para o pecado no versículo 6, 2, também morremos para a lei no versículo 7, 4. Assim como morremos para o pecado pela união com a morte de Cristo, no 6, 3, assim também nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, 7, 4. Assim como fomos justificados e libertados do pecado, 6, 7, 18, também fomos libertados da lei, versículo 7, 6. Tal como participamos na ressurreição de Cristo, no versículo 6, 4 e 5, assim também pertencemos àquele que ressuscitou dentre os mortos, 7 e 4. Assim como agora vivemos em novidade de vida, também assim agora servimos em novidade de espírito. Tal como o fruto que nós colhemos conduz à santidade, versículo 6, 22, assim também nós produzimos frutos para Deus, versículo 7, 4. Então veja, há um paralelo aqui. O que Paulo tratou no capítulo 6, ele vai tratar no capítulo 7. Só que lá no capítulo 6 era o pecado e agora é a lei. E ele começa dizendo que, porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Então, Paulo está se dirigindo a um povo que conhecia a lei do Senhor. Um povo que não era, com perdão da palavra aqui, ignorante quanto à lei. Eles conheciam, eles tinham acesso a essa lei. Eles não estavam ouvindo algo diferente. Só que ele diz assim, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então, a lei tem domínio sobre cada um de nós toda a nossa vida. Mas, e agora? Se a lei tem domínio sobre nós toda a nossa vida, como faremos para escapar do julgamento da lei? E é isso que Paulo vai mostrar para a gente hoje. Porque se fosse pela letra da lei, nós não conseguíamos cumprir integralmente essa lei. Então, portanto, nós estamos debaixo de um domínio da lei. Nós somos servos da lei. Devemos cumpri-la integralmente. E essa autoridade está sobre a nossa existência até você morrer. Então, estamos todos vivos aqui agora, então a lei está com autoridade sobre você. É isso que o texto está dizendo? Nós veremos que algo vai acontecer comigo e com você nesse meio tempo. Então, a tese de Paulo é, a lei tem autoridade sobre a vida toda. Versículo 2 e 3. Preste atenção. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, quando um homem e uma mulher casam, eles estão unidos e não podem se separar. Para a separação, a nossa igreja reconhece um caso de adultério, por exemplo. E a pessoa que ofendeu deveria, se ela não desejar a disciplina, se arrepender de todo o seu pecado, então a outra parte tem a opção de pedir uma separação. Mas veja, o que ofendeu, ele tem ainda essa oportunidade de passar por um momento de disciplina, de passar por um momento de transformação. Mas, se essa pessoa morreu, então a esposa pode casar novamente. É isso que Paulo está dizendo, certo? De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei.
e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, você está casado com a lei. E aqui, a esposa é a igreja e o marido é a lei. Quando você nasce, você está casada com a lei. Você nasce casado com a lei. Mas veja, o problema não é a lei. Porque a lei ela é perfeita, a lei ela é santa, a lei ela é justa. Mas só que você não é santo, você não é perfeito e você não é justo. Então você tem um marido muito bom e você é muito ruim. E tudo o que você faz fica à mostra o quanto você é ruim. É isso que está dizendo. A esposa aqui, que é representada pelos crentes, e não por uma mulher em si, mas os crentes, nós temos um marido perfeito que nós não conseguimos agradá-lo. E aí você pode me dizer, então vou separar desse marido. Mas só quem é ofendido é o marido. O marido que deve, então, pedir a separação. Só que ele é tão perfeito que ele não pede a separação e você fica preso ao marido enquanto você viver. Você está ainda preso ao marido. Então, no versos de 4 a 6, Paulo vai mudar essa ilustração. Veja como ficará. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então, agora, não é o marido que morre, é a esposa que morre. Nós morremos relativamente à lei, por causa do corpo de Cristo. Quando Cristo morre naquela cruz, nós morremos para o pecado e para a lei. Para que a gente morre para o pecado e para a lei? Ele vai continuar, ó. Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, quando você está morto com Cristo e nasce novamente, uma nova criatura, você nasce de novo. Só que agora você não está obrigado a casar-se com a lei, porque você nasceu do Espírito. Então agora você casa-se com Cristo. Cristo é perfeito, mas ele é misericordioso, algo que a lei não poderia fazer. Então veja, você era casada com a lei, morreu para a lei, ressuscitou com Cristo, agora você casou com Cristo. Você é um só com Cristo, você está unido a Cristo. Então agora, a sua situação e a minha foram mudadas de uma forma que cada um de nós não conseguiríamos fazer. Você foi morto para o pecado e agora você está morto para a lei. Então, quando você contrai novas núpcias com Cristo, veja que você já morreu. Você não está obrigado mais a cumprir a lei. Então, você pode contrair novas núpcias e não será considerada adúltera. Porque você já morreu. E a lei não tem mais poder sobre os que morrem. A lei dura até a sua vida. Por isso que é importantíssimo nós compreendermos que nós morremos para o pecado, morremos para a lei, porque agora nós temos um novo marido, um marido santo que virá buscar a sua igreja. Cristo, ao morrer naquela cruz, ele morre a nossa morte. Por isso que é importantíssimo nós, cada vez mais, conhecermos a obra de Cristo. Conhecermos o que Cristo fez e o porquê era necessário dele fazer assim. Porque senão, se nós não morrêssemos com ele, nós estaríamos até hoje obrigados a cumprir a lei para a salvação. E nenhum de nós consegue cumprir essa lei. Então agora você tem um marido perfeito, um marido santo e um marido justo. E para que você tem isso? Continua o versículo 4. A fim de que frutifiquemos para Deus,
Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Então, você tem uma nova núpcia, você casou com Cristo para frutificar para Ele. Porque antes, os seus frutos eram para a morte. Eram frutos que não agradavam a Deus. E a lei servia para realçar que o seu fruto não era bom, não era agradável ao Senhor. Tudo o que você fazia era manchado pelo pecado. Tentava agradar ao seu marido e não conseguia. Então agora você vai frutificar para Deus. Versículo 6 diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Irmãos, nós cumpríamos a lei, tentávamos cumprir essa lei. Só que agora, o Espírito Santo habita em seu coração e a lei de Deus habita em seu coração. Você foi transformado. Você teve que morrer e ressuscitar com Cristo. Agora, não há mais morte, não há mais choro. Não há mais possibilidade de você morrer e perder essa união com Cristo. Você está casado com Cristo definitivamente. O nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, ele vence a morte e agora a morte não tem mais poder sobre ele. Então você morreu para o pecado, morreu para a lei e agora você frutificará para ele. Quando a gente fala em casamento, a gente espera que haja frutos. Você pode pensar em filhos, mas você pode pensar também em ações que glorificam ao Senhor. Fazer a vontade dele. Glorificar ao Senhor onde quer que nós estejamos. Você tem essa oportunidade, porque agora você está unido a Cristo. A nossa antiga vida, nós éramos dominados pela nossa carne, pelas nossas paixões enganosas. Mas agora, nossa nova vida, você está livre para fazer a vontade do Senhor. Mas não pense que você deixou de ser escravo. Você agora é escravo da justiça. Você deve fazer agora a vontade de Deus, não por amarras, mas porque o amor de Jesus Cristo transbordou naquela cruz e você decide então fazer a vontade dele em amor, não mais em opressão. Você agora deseja fazer cada vez mais o que ele quer. E você pode pensar, então, se eu não estou mais obrigado a cumprir a lei, eu posso viver uma vida de qualquer jeito? Eu posso fazer o que eu quiser? Você deve obedecer à lei? E a resposta é sim e não. Você não obedece à lei para ser salvo. Você obedece à lei porque você já é salvo. Você não obedece à lei para morrer para a lei. Você obedece à lei porque você já morreu para a lei. Você tem agora a obrigação de olhar para a lei do Senhor, dizer, eu vou fazer com que eu tente cada dia mais cumprir essa lei, porque o Senhor me amou de tal maneira que me separou dessa lei. Eu morri para essa lei, para que eu pudesse herdar a vida eterna. Então, para a gente caminhar para a nossa conclusão, eu quero dizer para você que há uma única possibilidade para você pensar um pouco sobre isso. Quando você nasceu escravo do pecado. Você nasceu escravo da lei. Nasceu casado com a lei. E você já percebeu que você não consegue cumprir a lei. Nós vimos em Romanos até aqui o quanto o homem necessita da glória de Deus.
Você não é tão bom quanto os coaches dizem por aí. Você não é tão bom quanto o seu Instagram diz para você. Você não é bom. Você necessita da graça, da misericórdia de Deus. E você está casado com essa lei, que é santa e perfeita. Como então se livrar dessa lei? Aqui foi revelado a você que você está nesse casamento. Você está mostrando para um marido santo e perfeito que você não é bom, que o que você faz não agrada ao Senhor. Então você está nessa estrada difícil, uma estrada que leva a um caminho mau, ruim, e você tem caminhado diariamente sobre essa estrada. O único jeito é você morrer. O único jeito é você nascer de novo. O único jeito é você crer em Jesus Cristo, na sua obra redentora. Talvez você possa se perguntar, mas eu tenho caminhado tanto tempo e eu não sabia disso. Ninguém nunca me falou isso, que eu precisava de um redentor, de um salvador. Mas a notícia é, você e eu, nós precisamos de um salvador. Nós não conseguimos atingir a perfeição. Mas Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei. Não caiu em um pecado sequer. Morreu uma morte em uma cruz, que era algo horroroso perante aquela sociedade, para que você fosse liberto da lei e do pecado. Mas você deve fazer algo, deve crer nesse Senhor maravilhoso que nos salvou, nos transportou das trevas para o reino do seu amor. O apóstolo Paulo diz muito bem que nós estávamos casados e morremos. Agora nós vamos frutificar. Permita que, nesse tempo, você que me escuta hoje, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã para decidir se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor. Porque é chegada a hora. Nós não sabemos o nosso momento depois do culto. Nós não sabemos se acordaremos amanhã. Nós não sabemos nada o que acontecerá. Não deixe para amanhã para se arrepender. Não deixe para amanhã para compreender que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E também, para finalizar, você que já crê no Senhor, você que já vive em novidade de vida, você que já foi transformado, mas que ainda não frutifica para Deus. É tempo de frutificarmos constantemente para Deus. Nós precisamos levantar os nossos braços e trabalhar para o Senhor. Nós devemos servir em novidade de vida, em novidade de espírito, não por obrigação. Nós merecíamos a condenação e fomos salvos por uma obra graciosa, misericordiosa. E aí nós vamos cruzar os nossos braços e não fazer isso, não apresentar esse Senhor para ninguém. Nós precisamos frutificar constantemente para o Senhor. Você foi salvo para fazer isso. E não ao contrário. E você não faz isso para ser salvo. Descanse no Senhor. Faça-se a sua vontade. Glorifique ao Senhor. Pois nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para frutificar. E agora, nós precisamos ir e pregar o Evangelho. Que o Senhor assim nos abençoe.